Pessoal, bom dia, tudo bem? Continuando a aula. Então, eu vim aqui para apresentar, né, a ideia de deísmo, ou deísta, né, os deístas, para os luministas. Se vocês ouvirem algum barulho, não liguem, tá? É a gata da minha esposa, a Xerri, que está aqui junto e ela corre mesmo, é normal, tá bom? Então, o que acontece? Diferentemente do que a gente imagina, né, que a gente, como eu falei para vocês, essa visão do iluminismo negativa da religião não quer dizer que os iluministas são ateus. Na verdade, uma grande maioria deles não eram, certo? E havia sim um grupo em particular que era, mas era uma minoria, tá bom? Historicamente foi isso que aconteceu. Tem um autor da história da filosofia, que é o Reale, que ele vai apresentar, por exemplo, que o deísmo, certo, especificamente para os iluministas, era entendido como uma religião natural. Ou seja, eles concebem que a razão, certo, é racional você conceber, desculpa, que a razão, certo, ela pode entender que Deus existe, ou seja, isso é concebível do ponto de vista racional. É concebível você aceitar, por exemplo, alguns deles vão aceitar que Deus meio que ele está sob o controle do mundo e até, às vezes até da moral, para alguns deles, e outros vão dizer que não, olha, existe um Deus, esse Deus existe, mas ele é indiferente às ações humanas, certo? Ele não se intromete, ele não se mete. Para eles, é a única coisa que a razão pode aceitar de forma referente a Deus ou a divindade. É só isso. Fora disso, não dá para aceitar, por exemplo, que tem milagre, que tem uma intervenção divina, que você é castigado. Isso eles não aceitam, eles não concordam com isso. Então eles vão propor essa ideia de uma religião natural, certo? A razão, certo? Tem uma ligação entre natureza, certo? E religião. Desculpa, natureza e razão. Então vai ter uma religião natural, vai ter um direito natural, uma moral natural. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, o objetivo é tirar o homem da minoridade, e tirar o homem da minoridade pressupõe que você faça o homem entender que existem costumes, superstições, existem, digamos assim, uma série de coisas que nós aprendemos, como nós somos criança, que na verdade, se você prestar atenção, não tem uma fundamentação nítida. É uma coisa que você aprende pelo hábito. Seu pai fazia, sua mãe fazia também, e você segue isso simplesmente pelo hábito. Então o que eles estão propondo é conseguir ver aquilo que tem alguma fundamentação, que é racional e tem sentido você seguir, e aquilo que não tem sentido. Então, no caso das religiões, o que eles vão perceber? Eles vão falar, olha, se a gente comparar as várias religiões, vocês vão ver que tem costumes de povo para povo que são totalmente irracionais. E normalmente esses costumes têm a ver com uma questão de poder. As pessoas usavam aquele costume como uma forma de fazer as outras pessoas obedecerem elas, certo? E isso as pessoas não devem seguir, tudo bem? Se você pegar outras religiões, você vai perceber também que existe dentro dessas religiões uma série de superstições, tipo, dá 3 pulinhos ali que vai acontecer tal coisa, certo? Eles vão dizer, isso é uma bobagem você pegar, segundo os iluministas, você basear a sua vida, certo? Nesse tipo de coisa. Então eles vão propor que isso deve ser removido e apenas aquilo que é natural, aquilo que a razão compreende que é natural, que são leis naturais, certo? Então, as leis naturais não existem apenas na natureza, existem também na sociedade, certo? Na moral, certo? No direito, existe em outros âmbitos também da sociedade e que os homens podem conhecer. Tudo bem? Inclusive é importante dizer aqui que aqui surge, na visão dos luministas, a ideia de direito natural, que vem de uma corrente chamada justnaturalismo, certo? Quando nós olhamos a nossa Constituição e lá aparece direito natural, a igualdade, a liberdade, a propriedade, inclusive, isso tem origem aqui, tá? Como é que eles chegaram nisso? Eles foram observando, olha, eu pego os vários códigos que existem no mundo, certo? E vou comparando. Aquilo que se aparece, de certa forma, está presente em todos, exemplo, eu não vou poder roubar a propriedade. Você encontra isso na Bíblia, você encontra isso em códigos de vários povos na Mesopotâmia, na Grécia, por aí vai.
Isso é, segundo eles, algo que é natural. Então existe nesses códigos uma mistura entre aquilo que é natural, certo? Que sempre está presente na humanidade, certo? E por isso é racional, e aquilo que é simplesmente costume, é como uma convenção, é um acordo entre as pessoas e as pessoas esqueceram. Tá? Isso você não deve seguir agora. Aquilo que é natural você deve seguir. É isso que os iluministas vão propor. Tá? Basicamente, na visão deles, então, eles vão propor que a sociedade ela deve estar baseada nisso. Tá? Inclusive, tem uma corrente da economia que vai surgir, certo? Uma das primeiras correntes, que são os fisiocratas. Os fisiocratas é um grupo de pessoas que vão tentar conhecer quais são as leis naturais e como funciona a economia. É essa mesma lógica. Tá? Uma das bases filosóficas dessa visão do iluminismo sobre como relacionar com a religião, né, do deísta, é que, de certa forma, então eu não tenho um mundo transcendental, eu não consigo conhecê-lo, a razão se limita à experiência, certo, que a gente conversou, e você deve captar, com a razão você consegue captar essas leis, e a razão pode conhecer tudo, segundo essa visão dos iluministas. Então há uma crença aqui que a razão ela tem uma capacidade de conhecimento ilimitado da experiência. Isso é uma coisa muito forte no iluminismo, tá? E o iluminismo, como eu falei para vocês, ele é extremamente otimista, tá? Uma corrente que vai surgir do iluminismo, que tem bastante relevância nessa época, é o materialismo, certo? Então, o iluminismo, certo, ele vai ajudar, ele vai, de certa forma, ajudar a constituição da ciência também moderna e que vai surgir a ideia do materialismo, certo? Não como nós entendemos materialismo, normalmente é naquela visão que vem dos inimigos do iluminismo, que são os românticos, tá? Romântico, gente, não é apenas aquilo que vocês estudam na aula de português, tá? Romântico também é uma posição filosófica, um movimento contrário ao iluminismo, contrário à modernidade. Inclusive é daí que surgem os grandes conservadores, certo? O conservadorismo é uma reação à filosofia iluminista, tá? E vai ter origem principalmente na Inglaterra, tá bom? Então, uma das críticas que esses autores faziam, né, que na verdade vai ser pego desses autores e vai ser vulgarizado, certo? Não é propriamente esses autores, mas vai ser uma leitura meia boca desses autores e vai ser vulgarizado, é de que havia no iluminismo a busca do prazer e das riquezas, e é isso. E na verdade o materialismo não é isso que o materialismo propõe. O que o materialismo propõe é que tudo o que nós tem na experiência, certo, se reduz à matéria, certo? E essa matéria, certo, é a base de toda a experiência possível. Não existe nada que não seja feito de matéria, então não existe alma, não existe vida após a morte, certo? O materialismo é um tipo de filosofia que vai ter origem aqui e vai produzir como reação, certo? O romantismo, esse movimento vai ser um ponto de contrário a isso. Você vai também ter o espiritualismo, que vai ser uma outra posição contrária ao materialismo, certo? Inclusive é nesse contexto que vai surgir como crítica uma das religiões que no Brasil ela tem bastante adeptos, que é o espiritismo, certo? Entendido o espiritismo de Allan Kardec, tá? Francês. Se você prestar atenção, se você associar uma coisa com a outra, você vai perceber que o iluminismo ele teve muita força, principalmente na França. A França é um dos principais, digamos, os grandes pensadores, como eu citei o Voltaire, entre outros, eles vão estar na França. Tá? Então esse movimento contrário ele vai surgir a partir das propostas iluministas, tá? E das consequências que o iluminismo vai ter. Você vai perceber que essa ideia de direito natural ela vai ser base também para uma outra coisa, que é a questão da origem do Estado. E vai estar ligado exatamente com a Revolução Francesa, certo? Se você perceber que o homem tem direitos naturais e que existem costumes que prejudicam, que impossibilitam, inviabilizam, certo, os direitos naturais, então você deve fazer reformas ou revolução na sociedade. Como eu falei para vocês, o iluminismo tem um objetivo prático, certo? De fazer o homem sair da minoridade, certo? Sair da tutela
E para isso é necessário você destruir, você ou reformar, né, todos uma série de privilégios, entre outras coisas, que existiam na época e que, segundo os iluministas, impossibilitavam o homem de manifestar essa natureza que ele já tem. Por exemplo, a gente falou no ano passado sobre as teorias do contrato social. Você deve lembrar do Rousseau, você vai Montesquieu, você vai lembrar do próprio John Locke, que eu já citei aqui, a própria ideia de razão dos iluministas vem do John Locke. Então, o movimento iluminista é um movimento que vai ter muito a ver com os nossos hábitos e a forma que nós pensamos. E, inclusive, a forma de Estado que os iluministas vão propor é uma forma que vai ser o que vai dar base para o que nós chamamos de Estado de Direito. Tudo bem, gente? Eu espero que vocês entendam a questão da religião dentro da visão iluminista, como que eles colocam a questão da religião, tá? Qualquer dúvida é só colocar aqui embaixo ou me procurar pelo WhatsApp, tá bom?